As religiões e dogmas do fim do mundo, catástrofes, sofrimentos coletivos, destruição e juízo final. Um mundo novo seria construído por Deus para os escolhidos, enquanto os condenados sofreriam por toda a eternidade. Por outro lado, o cinema trata um mundo futuro destruído por epidemias, guerras, invasões extraterrestres, sempre um fim terrível da humanidade. Já o Espiritismo oferece um caminho inédito, criado a partir das leis universais contadas pelos espíritos superiores a Allan Kardec. Eles afirmam que a humanidade já vivencia o início de uma revolução que vai criar um mundo novo, de paz e felicidade. E tudo isso vai ocorrer pelo esforço da vontade de cada um de nós. Essa é a Revolução Espírita. A resposta dos espíritos superiores é de que essa revolução não se trata do fim do mundo, como alega o dogma da antiguidade, nem de revoltas armadas geradas pelo ódio e pela desilusão dos materialistas. O Espiritismo prevê um movimento social inédito na história da humanidade, comparável à revolução das ciências no último século. A primeira fase foi a revolução material, que trouxe tecnologia e conforto para alguns. Agora tem início a revolução moral, que trará a paz para todos. Explica Kardec, se a descoberta das leis puramente materiais produziu no mundo revoluções materiais, a do elemento espiritual nele prepara uma revolução moral, porque muda totalmente o curso das ideias e das crenças mais enraizadas, mata a superstição e o fanatismo, engrandece o pensamento e o homem, em lugar de se arrastar na matéria, se eleva até o infinito. O dogma e o materialismo lidam com o ser humano como se ele fosse um animal, condicionado por castigos e recompensas. Segundo Kardec, por milênio, as massas foram mantidas submissas pela fé cega e pela obediência passiva. O medo não é mais aceito pela razão, que colocar em seu lugar. Os espíritos revelam os fatos, as leis que regem o mundo espiritual. Assim se fez a doutrina espírita. É a realidade após a ilusão. A revolução moral que o Espiritismo prepara é a da autonomia, da liberdade consciente, pois o espírito constrói sua felicidade pelo próprio esforço, envolvendo sua razão e sua virtude, vida após vida. A superação do egoísmo do mundo se dá pela vontade livre de cada um, superando suas imperfeições. Não há outro caminho. O futuro está em nossas mãos. Acesse mundomaior.com.br e reserve seu exemplar do livro Nem Céu nem Inferno, As Leis da Alma segundo o Espiritismo, por Paulo Henrique de Figueiredo e Lucas Sampaio. Que bom, meu amigo, né? Prazer revê-lo, né? Esse carinho, essa atenção sempre prestando a nós. Isso é muito bom. Esse carinho já é antigo, né? Sim. Então vamos iniciar. Uma boa noite a todos e uma alegria podermos estar aqui junto aos amigos do Centro Espírita Zilda Gama.
o nosso abraço a todos os companheiros e companheiras de todas as partes que nos acompanham nesta noite. Rogamos a Jesus, o Divino Mestre, benfeitor e educador, que nos inspire e nos sustente na caminhada, que possamos recolher deste momento de reflexão que o nosso companheiro Zé Henrique Rubim trará com o tema Visão Doutrinária das Guerras. Que o nosso mentor espiritual, Zilda Gama, seja conosco e presida nossa reunião. Que assim seja. Zé, a casa é sua, ou a sala é sua. Obrigado, amigo. Eu vou só compartilhar aqui a tela. Isso, compartilha que eu estarei aqui, tá? Só vou descer um pouquinho. Tá tudo certinho aí? Aí, João? Tá vendo a tela, João? Então vamos começar. Primeiramente, meu abraço, sempre fraterno a esse grupo tão carinhoso, tão receptivo, que sempre me recebeu com muito amor, com muito afeto, nas reuniões que eu pude realmente ministrar para todos os companheiros aí de Sapucaia, da querida casa Zilda Gama. E hoje, portanto, vamos falar de um assunto muito atual, muito pertinente, que estamos vivenciando dolorosamente. As guerras, ou melhor, a guerra fratricida, que vem aniquilando de uma forma atroz, de uma forma deplorável, ceifando inúmeras vidas, inclusive de crianças. Isso nos deixa perplexos, nos deixa estupefatos diante desses acontecimentos tão trágicos. Acontecimentos esses que tocam nossos corações. Certamente nossos corações compungidos ficam a chorar, ficam a emitir notas de lamento diante desse horror, diante dessa grande tragédia que ora está a acontecer num país co-irmão, onde somos todos irmãos. Sabemos como espíritas e compreendemos, embora esse momento de tanta dificuldade, de tanta complexidade, como espíritas sabemos que tudo em verdade cumpre a lei de Deus, a providência, a lei de causa e efeito, a reencarnação, as desencarnações. Não estou entendendo, a sua apresentação não está aparecendo, está fechada. Como assim? Eu estou me vendo. Eu estou me vendo na telinha, João.
Eu já entendi o que você quis dizer. Eu vou já entrar com os slides. Apenas estou aqui fazendo uma prévia desse assunto. Daqui a pouco eu entro com o compartilhamento da tela. Muito bem. Então, como eu estava a dizer, queridos companheiros, compreendemos como espíritas a lei de Deus, a justiça, a soberana lei de Deus, a misericórdia, a compaixão profunda, porque tudo cumpre uma finalidade. A reencarnação, a lei de causa e efeito, que nos revela e nos mostra, explicando-nos as desencarnações coletivas. Mas hoje vamos fazer aqui uma outra jornada, uma outra caminhada de entendimento. Como é que a doutrina espírita vê tudo isso além do que eu estou a vos falar? Temos, isso é notório, uma visão tanto pessimista diante de tanta tragédia, desse cataclismo ora presente. E aí então vamos trazer uma outra visão, uma visão otimista, para que a alegria ecloda, desabroche em nossos corações, por incrível que pareça, diante dessas questões, desses problemas que sobrepairam em nosso orbe, e outros virão. Sabemos que tudo isso, companheiros, está fazendo parte da transição planetária. É hora dos testemunhos. É hora aonde vamos mostrar a nossa fé, a nossa compreensão e a nossa resignação diante desses fatos. Como ter uma visão otimista? A visão otimista é exatamente no sentido de compreender o objetivo e a finalidade dessa guerra fratricida que estamos vivenciando. Então vamos aqui compartilhar com vocês fazendo uma caminhada, um percurso doutrinário. E no final eu tenho uma surpresa de uma pesquisa da Revista Espírita de 1859, uma comunicação interessantíssima, que nos foi trazida por um médium de Kardec, praticamente corroborando tudo que vamos falar aqui, nesse instante. Então aqui está a tela. Exatamente, são comunicações espontâneas obtidas nas sessões da Sociedade Parisiense de Espiritismo. Aí está a Revista Espírita de 1859. Muito bem. Então, diante disso, vamos fazer aqui uma abordagem doutrinária para compreendermos muito mais do que já conhecemos, lei de causa e efeito, desencarnações coletivas, como ter uma visão mais otimista em relação a essas guerras que ceifam vidas, até de crianças. Então vamos lá, na Lei de Destruição, no capítulo 6º do Livro dos Espíritos, cujo subtítulo são as guerras. Allan Kardec então pergunta na questão 742 do Livro dos Espíritos. Essa pergunta é muito importante. Que é o que impele o homem à guerra? O que leva o homem à guerra?
Qual a razão disso? Então estamos já nos referindo à criatura humana. E os espíritos responderam: predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o transbordamento das paixões. Nós vamos ler todo o texto, todo o slide e depois comentar. No estado de barbaria, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que para tais povos, o de guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, vai na raiz das causas, de certa forma até fazendo com humanidade, com respeito, com menos atrocidade. Tudo é um processo evolutivo. Não vamos pensar que de uma hora para outra tudo será às mil maravilhas, tudo será evitado. Muito bem, quando falamos de transbordamento das paixões, estamos falando das viciações que caracterizam o ser humano. O que é a paixão arrebatadora? Ou como diz a nossa querida Joana de Ângeles, paixões dissolventes. Aquele arroubo, aquela viciação que ainda nos é peculiar de dominar, submeter, controlar, fazer que tudo funcione exatamente ao nosso bel prazer. Então somos arrebatados pelas paixões. As paixões estão ligadas à dominação. Há um padrão característico do ser humano, um padrão de poder, de comandar, de ter. Isso está ligado aos desejos. Mas diante da fragilidade dessas paixões, vamos estar diante dos fracassos, da impermanência das coisas, das derrotas, das frustrações, dos sentimentos relacionados à incapacidade, à impotência, à incompetência. E aí vem toda uma sorte de problemas de ordem psíquica e de ordem física, devido a essas paixões que estão sob a égide do padrão de poder e, consequentemente, da grande chaga humana que vamos falar daqui a pouco, que é o egoísmo. Então, diante disso, é a luta do mais forte contra o mais fraco para dominar apaixonadamente. Por isso a guerra é um estado normal. Como dizemos, é um estado normótico, a patologia da normalidade. Criou-se um consenso mundial, uma norma, e aí vem o hábito da guerra para dominar, para subjugar, para humilhar, para que as paixões se sobressaiam. Tudo isso vai cedendo, vai perdendo força, até pelas dores que essas paixões, retratadas pelas guerras, se evidenciem, se mostrem. O ser humano então vai progredindo, vai se trabalhando, e as guerras vão se esmaecendo aos poucos. Continuando, vamos fazer aqui uma pesquisa no livro A Gênese, o bem e o mal no seu terceiro capítulo, item 6. Kardec diz: porém os males mais numerosos são os que o homem cria pelos seus vícios. Como disse, a paixão, o transbordamento das paixões, a superlatividade do ego é um vício.
os que provêm do seu orgulho, do seu egoísmo, da sua ambição, da sua cupidez, de seus excessos em tudo. Aí a causa das guerras. As guerras só existem por conta do egoísmo das criaturas, os governantes, os chamados dominadores, quererem que tudo em verdade gire ao derredor dos interesses pessoais, interesses políticos, sociais, econômicos, visando o bem-estar próprio de si e de sua nação. Normalmente de si. Muitos, às vezes, voltam-se contra o povo, contra a sua própria nação, em virtude da sua egolatria, do seu egocentrismo. E aí, então, é a derrocada desses irmãos, quando tantos já mergulharam nesse sentido. Nós sabemos disso. Principalmente os ditadores. Então a chaga maior é o egoísmo, é a causa das guerras, das calamidades que estas acarretam, das dissensões, das injustiças. Tudo estamos vendo hoje e já vimos no passado. Da opressão do fraco pelo forte, do dominador, do controlador, do déspota e da maior parte, afinal, das enfermidades. Se começarmos a reconhecer que as doenças, as enfermidades, são todas oriundas do egoísmo, nós vamos começar a trabalhar isso. Mas temos que ter essa certeza, essa convicção, essa confiança. Porque o egoísmo é esse padrão superlativo de dominação de uma criatura sobre outra. E que, em verdade, isso não se mantém por muito tempo. Aí vem a frustração, vem o sentimento de culpa, a menos-valia, os quadros depressivos, os quadros ansiosos, para tentar compensar tudo isso com mais violência, com mais agressividade. É um mecanismo compensatório que funciona no nosso psiquismo, e a criatura se torna mais egoísta e naufraga mais ainda até o despertar da consciência. Estamos falando também dos apegos. Os apegos às crenças egoísticas das criaturas, que levam indiscutivelmente, inexoravelmente, a um estado de temor, de medo de perder aquilo que ele crê, as suas crenças deformadas, e isso deságua na fenomenologia dos estresses, das ansiedades, das patologias mentais, das doenças físicas, todas elas. Vamos citar aqui a que mais vem dizimando a humanidade, que é o câncer. O câncer está estritamente ligado ao egoísmo. E Kardec, então, na 743, pergunta: e da face da Terra algum dia a guerra desaparecerá? Qual o caminho? E os espíritos responderam: sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus, e não as suas leis ególatras, seus padrões de possessividade, de poder, de dominação, como se essas criaturas fossem Deus. A lei de Deus é outra, que nos prega exatamente aqui, dizem os espíritos, quando todos os povos se tornarem irmãos. É o sentido de pertencimento, é a solidariedade, é o amor que inicia-se em nós desde que cumpramos
o que Jesus nos recomendou, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Então o trabalho inicial é esse auto-amor, para que possamos ver o outro como irmão e não como a projeção de nossas imagens negativas, para que possamos dominá-los, para que possamos escravizá-los, humilhá-los. Temos que ver o próximo como irmão. É o lábaro da nossa doutrina amada. Fora da caridade não há salvação. Então vamos falar um pouquinho do egoísmo para entendermos essas guerras. No capítulo 12º da Perfeição Moral, terceira parte. E Kardec foi muito direto, muito tácito na sua pergunta. 913. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? E a pergunta é insofismável, ou melhor, a resposta é insofismável, da espiritualidade. Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios, e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz. Enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. E como já vimos, por ser a chaga da sociedade, o egoísmo é o propiciatório das guerras. As guerras para gerar uma dominação, atendendo os interesses. Agora, interessante que os espíritos nos diz aqui, estudai todos os vícios, para que a gente possa ver que no fundo de todos há o egoísmo. E todos nós, por sermos espíritos ainda imperfeitos, nos enquadramos naquela terceira ordem da classificação feita por Kardec e pelos espíritos. Estudando aquilo, mais a gente vê que nos enquadramos na condição de espíritos imperfeitos e suas múltiplas classes. É algo que a gente tem que ler e reler. Mas os espíritos dizem que estudai todos os vícios. Basta simplesmente abrirmos o Evangelho segundo o Espiritismo? Basta lermos a codificação toda? Basta lermos as obras subsidiárias de Emmanuel, André Luiz, Joana de Ângeles, Manuel Filomeno de Miranda? Ótimo! Mas os espíritos estão deixando aqui nas entrelinhas que devamos estudar isso em nós mesmos, para nos depararmos pelo autoconhecimento e pela autoaceitação, porque não basta nos conhecermos. Temos que nos aceitar como criaturas ainda egoístas, nos observando o tempo inteiro, nas mínimas coisas, porque estamos falando de uma grande coisa, de um grande egoísmo, que proporciona esta guerra terrível, lamentável. Mas tudo inicia-se nos pequenos egoísmos que nós ainda detemos no nosso psiquismo. Então, estudai todos os vícios é o mergulho no nosso inconsciente que Santo Agostinho nos recomenda. O conhece-te a ti mesmo e praticarmos, treinarmos, preferencialmente à noite, no final do dia,
para abrirmos nossos psiquismos com o auxílio da prece e observarmos o que fizemos, o que deixamos de fazer, aonde falhamos, aonde fracassamos. É esse o caminho, não há outro. E diz aqui a espiritualidade, respondendo a Kardec: quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo, é o que estamos vendo, incompatível com a justiça. É a justiça dos homens, não a justiça divina. Incompatível com o amor. Que amor existe na submissão de outrem ao nosso talante, à nossa forma de ser, até porque também não fazemos o processo do auto-amor. E que caridade que existe nas guerras. Então o egoísmo neutraliza todas as outras qualidades. Kardec, na questão 917, faz o seguinte comentário: o homem deseja ser feliz, e natural é o sentimento que dá origem a esse desejo. Todo mundo quer ser feliz. Mas a pergunta que fazemos é: qual é essa felicidade? É a felicidade da alma, de nos plenificarmos, de nos sentirmos em processo de completude? Ou a felicidade periférica dos desejos materiais, do hedonismo, o prazer acima de tudo, que se esfuma, que se volatiliza, para que novos desejos substituam esse desejo temporário. E não paramos mais, porque isso gera uma incompletude da alma, um vazio existencial, uma falta de significado. Então Kardec foi muito feliz aqui. Daí ele dizer, por isso é que trabalha incessantemente para melhorar a sua posição na Terra, que pesquisa as causas de seus males para remediá-los. Então o trabalho não é coletivo, é individual para que depois seja coletivo. Nós não vamos mudar a cúpula, mas precisamos mudar a base. E a base somos nós. Como o nosso querido Chico nos diz, se cada um acender um fósforo, tão simples, não é? O mundo ficará iluminado. E esse acender o fósforo é pesquisar as causas, é ir às nossas raízes, que só o autoconhecimento proporciona. Treinar plasticamente nossos cérebros, porque a neuroplasticidade explica isso. O cérebro precisa ser adestrado. Quando compreender bem, continua aqui Allan Kardec, que no egoísmo reside uma dessas causas, tudo parte do egoísmo. Eu digo isso porque às vezes eu escuto o orgulho é o irmão gêmeo do egoísmo. Não, não é. O orgulho é fruto do egoísmo. Está aqui o que o nosso querido Allan Kardec nos diz. Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas que gera o orgulho, então o egoísmo é a geratriz do orgulho. A ambição, a cupidez, a inveja. O que é a inveja, né? Sentimento tão sutil, mas que muitos são portadores. É aquele que sofre de complexo de inferioridade porque errou, porque fracassou,
porque está na baixa autoestima, é aquele que não se contempla como um lutador das lides, então se sente completamente frustrado e passa a ver no outro um vitorioso, aquele que triunfa, e que nem sempre acontece isso. A inveja e suas diversidades, invejas materiais, psicológicas, bastante frequente, tudo fruto do egoísmo, o ódio, o ciúme, aquele que acredita que é possuidor do outro, que controla o outro por medo de perdê-lo. Vejam que o medo e a insegurança está por trás disso tudo. E o medo, como diz o grande filósofo Jean-Yves Leloup, sempre vem atrelado a um desejo de ter, de possuir. Só que a criatura tem medo de perder aquilo que ele acredita que seja seu. Então não confia em si e passa a não confiar no outro. Aí vem a suspeição, começa a suspeitar de tudo. Vejam a fragilidade promovida pelo egoísmo, que a cada momento o magoam, que a culpa sempre é do outro. Como diz o mesmo filósofo, nós não somos rejeitados, abandonados, traídos, simplesmente só somos isso tudo por aquilo que a gente espera do outro. Então a mágoa é a extensão de nossas culpas que não queremos ver no outro. Nós temos que encontrar um culpado e nós cada vez mais nos situarmos no campo da vitimização. Isso, como diz aqui Kardec, perturba todas as relações sociais, provoca as dissensões, aniquila a confiança. O que acontece? Obriga a se manter constantemente na defensiva contra o seu vizinho, vendo no vizinho o adversário, o inimigo. E aí então começam a surgir as guerras, que eu chamo de guerras de egos, de um com o outro. A gente vê isso dentro do lar, no ambiente de trabalho, na competitividade, na rivalidade. As criaturas hoje estão exatamente nessa defensiva, achando que os outros vão invadir nossa privacidade. E por sua vez a gente faz a mesma coisa com os outros, querendo invadir a privacidade alheia. Enfim, aqui do amigo acabamos fazendo um inimigo. É o que estamos observando. Ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua felicidade. Não pode haver felicidade onde o egoísmo predomina e, consequentemente, a guerra. E podemos mesmo acrescentar com a sua própria segurança. Então, estamos diante de uma mole humana insegura, temerosa, por conta da infantilidade espiritual, da imaturidade espiritual. E a forma que ele encontra de suprir essa insegurança é agredindo, é violentando o próximo. Aí está a gênese das guerras. Vamos então lá, mais uma vez, no Livro dos Espíritos, a Lei de Destruição, terceira parte, capítulo 6, que fala das guerras. Agora vamos ter uma visão otimista e vamos complementar com aquela comunicação. Nós que normalmente temos a tendência de ver as coisas por um lado negativo, isso é tendencioso em nós. Temos que mudar isto. Mesmo diante de algo atroz que estamos vivenciando, procurar entender
o significado. E cada um que esteja passando, seja pelo que for, uma guerra, uma doença, uma pandemia, procurar entender o objetivo, o significado, que é extraordinário. Então vamos lá. Kardec perguntou: que objetivou? Essa pergunta é fundamental. Questão 744 de O Livro dos Espíritos. Que objetivou a providência? Quando falamos de providência, estamos falando do amantíssimo Pai, tornando necessária a guerra. Porque muitos perguntam: onde está Deus? Cadê Deus nessa história? Então, qual o objetivo da providência permitindo a necessidade da guerra? Então, guardem esta resposta, que ela se fundamenta numa visão mais promissora, mais otimista. Guardem isto. O que objetivou a providência? Está aqui a resposta simples, consistente, concisa dos espíritos: a liberdade e o progresso. Ora, como uma guerra vai gerar liberdade? Como uma guerra vai gerar progresso? Porque isso é uma visão otimista. Povos serão escravizados por ditadores? Aonde está a liberdade? A liberdade aqui, os espíritos estão a nos informar, a liberdade pessoal de cada um. Libertação de quê? Mediante a dor da guerra, das perdas, das separações que ocorrem naturalmente, das imigrações. Tudo isso gera a dor. E a dor precisa ser entendida para que saiamos desse processo de estagnação psíquica e espiritual, a chamada zona de conforto, o comodismo, que o nosso ego adora estarmos numa condição cômoda. Então precisamos sair disso. É um abalo que Deus permite, a providência permite, para que façamos uma autoavaliação de nós mesmos individualmente e daí partirmos para uma visão coletiva da união de povos, de pessoas, a libertação de nossos padrões, como diz Joana, padrões ergastulados, quer dizer que nós nos situamos aprisionados. Temos que romper essas cadeias, temos que romper esses elos, essas couraças. A liberdade é nesse sentido. Precisamos ainda do mecanismo da dor, e a guerra é um mecanismo de dor. E nos fala aqui os espíritos, e o progresso, que progresso? Todo progresso. Os invasores vão trazer tecnologias, novas metodologias, novas culturas, novos hábitos, para que as criaturas saiam da inércia. Mas não só isto, o progresso espiritual, porque as guerras que dizimam tocam os corações, e aí então, ao desabrochamento, a eclosão da solidariedade, da caridade. Eu me emocionei outro dia assistindo uma reportagem na televisão onde entrevistaram 3 portugueses jovens, 3 meninos de 20 anos que estavam lá nesse país invadido.
e perguntaram para ele: o que vocês estão fazendo aqui? Vieram de Portugal? Se não me engano, do norte de Portugal. E eles responderam: estamos aqui porque trouxemos mantimentos, trouxemos remédios, mas também estamos oferecendo nossas residências. Meu Deus, eu chorei. 3 meninos que foram para a zona de guerra para oferecer seus lares distantes. Não temos ideia da distância de Portugal para a Ucrânia? Isso é progresso. Se não houvesse a guerra, não haveria essa movimentação solidária. Isso é caridade. Então a visão, companheiros, ela tem que ser uma visão progressiva, de libertação, de moralização, de mudanças, para que saiamos desta visão retrógrada de desgraça. É a palavra que eu mais escuto, desgraça. Continuando, a questão 744A, também muito importante. Kardec pergunta: desde que a guerra deve ter por efeito produzir o advento da liberdade, como pode frequentemente ter por objetivo e resultado a escravização? Parece um paradoxo. Há uma escravização, sim, para que haja liberdade. Liberdade no sentido de um autoexame de cada um. Por que estou passando por isso? Qual a razão? Qual o objetivo? Qual o significado desse meu sofrimento diante desta guerra que levou parentes, amigos, companheiros? Então, pergunta extremamente pertinente, racional do nosso querido Allan Kardec. Olhem o que os espíritos responderam: escravização temporária para esmagar os povos, cumprindo, obviamente, a lei de causa e efeito, e só assim fazê-los progredir mais depressa para o estágio nosso em que nos encontramos. Precisamos desses abalos, desses traumas, desses cataclismos, dessas convulsões planetárias para progredirmos. Vamos lembrar a resposta anterior: liberdade e progresso, em todos os sentidos. Vamos utilizar de reflexões. Por que estamos passando por isso? Se a justiça é lei de Deus, onde está a justiça nisso? E vamos encontrar as respostas. E na questão 745, o que se deve pensar daquele que suscita a guerra para tirar proveito? Olha aí o egoísmo, o interesse pessoal. Esse vai ter que responder, sabemos disso. Agora, o que não podemos diante disso, e não devemos, é ter uma visão de desgraça, de fim de mundo, de bombas atômicas dizimando a humanidade toda. Tantos filmes de ficção que falam sobre isso. Portanto, temos que ter a visão otimista, porque somos imortais. E aquele que suscita a guerra, que visa o seu interesse para proveito seu, os espíritos aqui respondem: grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias, muitas, para expiar todos os assassínios de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado, para satisfazer a sua ambição. Como disse o Mestre Jesus, os escândalos são necessários,
Mas ai daqueles que promoverem um escândalo. Aquele que desembainhar a espada perecerá por ela, morrerá por ela. A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Tudo que plantamos crescerá. É nosso evangelho tão querido e tão amado. Sabemos, na nossa literatura, que o grande impiedoso Adolf Hitler hoje vive lá em Plutão, enclausurado, porque ele não tem nem condições de reencarnar. Seu perispírito está profundamente mutilado. Além do que, ele seria perseguido por tantos inimigos que ele causou, que ele gerou, que ele matou. Então está lá lentamente num processo de restauração. Quem está restaurando tudo isso através do seu amor, segundo Chico Xavier, é Mahatma Gandhi, o pacifista indiano. Que beleza! Que beleza a lei, oportunizando todas as criaturas. Então, companheiros, nós vamos encerrar com essa belíssima comunicação, obtida na Sociedade Parisiense de Espiritismo. Realmente vindo de um espírito que todos nós conhecemos, traçando assertivas a respeito das guerras, exatamente corroborando com tudo que falamos, da importância das guerras, da importância de que tudo se cumpra para a evolução da humanidade, para o progresso da humanidade. Então vamos escutar, ou melhor, ler, né? Gostaria muito de escutar, numa mesa medianímica, esta comunicação. Realmente muito avançada esta comunicação. Diz esse espírito, no dia 23 de setembro de 1859, está lá na Revista Espírita. Volto a repetir. Aqueles que queiram ler e reler, é a Revista Espírita de 1859. O médium era o senhor R. Era muito comum os médiums não se identificarem, para se preservarem. Então botava só a primeira letra e reticências. Então diz esse espírito: até o momento não considerastes a guerra senão sob o ponto de vista material. É o que muitos consideram. As guerras intestinas, quer dizer, internas. Citaríamos aqui as guerras urbanas, guerras de povos a povos. Não tendes jamais visto nisso senão conquistas, subjugação, como vimos agora há pouco, escravização, escravidão está aqui, sangue, morte, ruínas. Vamos lembrar da lei de destruição, está lá no Livro dos Espíritos, em que Kardec pergunta se a destruição é natural, e os espíritos responderam que o que nós pensamos que é destruição é remodelação, é transformação. Em a natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, como nos disse Lavoisier. Mas o ser humano tende a ter essa visão pessimista, destrutiva, autodestrutiva, que é uma característica. Nós somos portadores de muitas culpas, de tantos erros cometidos em existências pretéritas. Então há uma tendência de nós nos punirmos, e a autodestruição é uma forma de autopunição.
E aí ficamos a braços com doenças de autoagressão, cognominadas de doenças autoimunes, que são inúmeras e cada vez mais estão aparecendo. Olha o que esse espírito disse aqui. É tempo de considerá-la sob o ponto de vista moralizador e progressista. Quer dizer, modificar essa visão, esse viés. As guerras trazem a moralização. O que é a moralização? É a liberdade. Quando a gente se liberta dos grilhões em que nós fomos os responsáveis, criando nossos padrões, é o profundo processo de transformação, consequentemente de moralização. Aí está íncita a liberdade. E o progresso, como eu falei, progresso sob todos os aspectos. Mesmo diante da dor, povos invasores vão trazer novas modelagens, novas propostas para os sobreviventes. Portanto, o progresso também aí está. Mas, fundamentalmente, quando falamos de progresso, falamos de ser tocados em nossos corações. Olhar o outro de uma outra forma. Chamamos isso de alteridade. Ver o outro. Porque o prefixo alter significa outro. Olhar o outro como um irmão, não como a extensão negativa e positiva de nossas imagens. Vermos no outro a nossa imagem. Porque quando nos apaixonamos pelo outro, estamos nos apaixonando. É a nossa imagem projetada no outro positiva. Então o progresso está nesse sentido. De entendermos o próximo como um irmão. É a visão fraterna, da fraternidade. Continuando, diz ele aqui, a guerra semeia em sua passagem a morte, mas também as ideias. Olha o progresso aí. Ideias até moralizadoras, se analisarmos a fundo. E as ideias germinam e se engrandecem, acompanhando a evolução da criatura, a evolução espiritual, movido que é pela dor, pelo sofrimento. A alma vai se esmerando. Eu gosto muito de uma frase do nosso querido Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que ele diz que a dor aperfeiçoa. A dor educa e a dor sensibiliza. Nós, antes, empedernidos, endurecidos, vamos nos tornando criaturas mais sensíveis. Esta sensibilidade pela dor vai abrir campo para a sensibilidade pelo amor. Por isso que dor e amor estão próximos. Entendendo que o alto amor é um processo doloroso, de nos olharmos com carinho, com lealdade, com sinceridade, com aceitação e não promovermos fugas. Como diz a nossa querida Joana de Ângeles, fugas espetaculares. Colocação de máscaras, personas, dissimulações para auferir lucros, enquanto subjugamos a nossa realidade, que continua em nós, que vai se abarrotando até que elas se exteriorizam em nossa mente consciente, gerando processos neuróticos e até psicóticos. Então, o espírito,
depois de se fortalecer na vida espírita, teoricamente é assim que acontece, vem fazê-las frutificar, essas ideias, mesmo sob as expensas das guerras. Vejam que visão engrandecedora. Como temos que mudar a nossa visão, entendendo o porquê que a providência permite a necessidade das guerras que ceifam vidas, não só o aspecto de causa e efeito, as desencarnações coletivas, mas são as novas ideias, são as moralizações, o progresso individual para que se torne um progresso coletivo da raça humana. Continua aqui o Espírito: não sobrecarregueis, pois, com as vossas maldições. Como a gente escuta, né? O mundo não tem mais jeito, estamos chegando no fim. Deterioração da raça humana. Diz ele aqui: o diplomata que preparou a luta, nem um capitão que conduziu seus soldados à vitória. Não sobrecarreguemos com as nossas maldições. Não vou fazer aqui referência a quem estamos pensando, que promoveu essa guerra atual. Grandes lutas se preparam, meus irmãos. Lutas do bem contra o mal, das trevas contra a luz. Lutas do espírito de progresso contra a ignorância estacionária. As guerras, muitas vezes, cumprindo as leis de Deus, a lei de causa e efeito, o resgate, vem tirar a criatura da ignorância estacionária, da estagnação, como normalmente as dores o fazem. É a dor que tira a criatura da ignorância estacionária. Esperai com paciência, diz o nosso irmão, porque nem vossas maldições, nem vossos louvores em nada poderiam mudar quanto à vontade de Deus. Eu diria, quanto à permissão de Deus. Deus não quer que seus filhos passem o que estão passando, mas permite. Ele saberá sempre manter ou afastar seus instrumentos do teatro dos acontecimentos. É o que está a acontecer. Muitos estão sendo afastados. E dentro desse afastamento, o degredo espiritual. Segundo, tenham cumprido sua missão, ou que tenham abusado para servir egoisticamente seus objetivos pessoais. Eu acrescentei aqui o egoisticamente. Do poder que terão adquirido pela força, pelo seu sucesso. E encerrando, companheiros, para nossa surpresa, tendes o exemplo do César moderno e do meu. Estamos diante aí desse déspota, invasor, que é o César moderno, e ele que foi César. Olha o que ele diz, encerrando a sua comunicação. Eu devi, por várias existências miseráveis e obscuras, expiar minhas faltas. E vivi pela última vez na Terra, sob o nome de Luís IX, assinado Júlio César, imperador de Roma, que trouxe tanto progresso a Roma, mas também trouxe guerras, trucidamentos, mortes, invasões que todos nós conhecemos dentro da história do Império Romano. Mas se entendemos que também ele trouxe o progresso e que trouxe para muitos a liberdade pessoal, de autoanálise, passamos então a partir desta apresentação, meus queridos irmãos, que a ideia foi exatamente esta:
trazer uma visão promissora, otimista, dos fundamentos de uma guerra que só a doutrina espírita, bendita doutrina espírita, nos proporciona. Quando lemos e estudamos, ficamos felizes, alegres por tudo isto, agradecendo a Jesus a oportunidade ímpar de estarmos aqui dividindo esse trabalho para o nosso entendimento e para a nossa compreensão. Que Jesus nos abençoe, meus queridos irmãos, nesses e outros momentos que surgirão, para fazermos uma análise racional, lógica e sensata de tudo que acontece e que acontecerá. Graças a Deus por tudo, que Jesus nos abençoe sempre, tocando levemente, suavemente nossos corações. Graças a Deus. Passo então a palavra ao meu querido João para o encerramento da nossa reunião. Graças a Deus. Obrigado, Zé Henrique. Foi muito bom, né, te ouvir novamente, né, trazendo Kardec para os dias atuais. Muito obrigado. E assim convido a todos a fechar os olhos, erguer o coração em direção ao Cristo. Senhor, permita-nos uma recha de vossa luz a esse pobre espírito que ainda é cego e surdo com egoísmo, distanciando do caminho do Senhor. Que nesses momentos que aqui passamos, Senhor, que essas energias que aqui se fizeram possam chegar a todos os corações chorosos, tristes e amargurados. Que Zilda Gama, mentora espiritual de nossa casa, possa nos abençoar. Jesus e, acima de tudo, Deus, nosso Pai. Muito obrigado a todos e obrigado a você, José. Que assim seja. Eu que agradeço a oportunidade, meu amigo João. Espero estarmos juntos em outras oportunidades. Muito obrigado. Sem dúvida. Um beijo, um abraço em todos os companheiros aí de Jamapará, né? Sapucaia. Isso. Diz que eu transmito isso carinhosamente a todos. Muito obrigado. Obrigado, irmão.